Ora, bem-vindos a mais um vídeo. Chamo-me Manuel Moreira, de Naturmed Medicinas Naturais. Hoje vamos falar sobre hérnia discal. Muita gente hoje em dia sofre de problemas da coluna vertebral e um dos problemas mais frequentes tem a ver precisamente com hérnia discal. Há uma situação mais leve, que é a hérnia discal, que é a protrusão discal. No caso da protrusão discal, não chega a haver rompimento. Portanto, o disco entre o disco que existe entre duas vértebras contíguas fica protruso, fica saliente, não é? Mas não chega a haver rompimento. Quando existe um rompimento, quando existe uma ruptura, quando o tecido rebenta mesmo, quando rompe, aí chama-se hérnia discal. E portanto é um caso mais grave. Mesmo assim, eu tenho tratado já milhares de pessoas com problemas destes e já consegui, em muitíssimos casos, evitar que a pessoa tivesse de fazer cirurgia, que normalmente, na generalidade dos casos, é recomendado fazer cirurgia, mas várias pessoas recorreram a mim e conseguiram saudavelmente evitar a cirurgia e até hoje nunca mais sentiram nenhum problema em especial, evidentemente tendo alguns cuidados, como fazendo determinados exercícios que eu ensino, etc. Então, em nível de tratamento, o tratamento que eu faço em clínica é muito simples. Um dos tipos de tratamento que eu uso é a massagem shiatsu, um tipo de massagem japonesa, evidentemente de acordo com a situação de cada pessoa, dependendo do local onde está a hérnia, fazendo massagem em determinadas regiões, geralmente no caso de ser uma hérnia discal lombar, que são os casos mais frequentes, são de hérnias discais lombares, principalmente entre L4 e L5 ou entre L5 e S1, aí normalmente há que fazer shiatsu, principalmente em determinadas regiões dos membros inferiores, isto é, das pernas, portanto, incluindo coxas e pernas propriamente ditas. Quando acontece de ser uma hérnia discal na cervical, aí há que tratar determinadas regiões nos membros superiores, ou seja, nos braços, portanto, nos braços propriamente ditos e nos antebraços. Também uso manipulação de Seitai Jutsu, que é uma espécie de quiropraxia japonesa, e além disso também uso acupuntura e mocha-bustão. E há um aparelho que eu uso que em parte vem substituir a mocha-bustão em certos aspectos, que é a lâmpada TDP. Isto é uma lâmpada TDP, não é uma lâmpada no sentido estrito da palavra. Isto emite calor. Aqui esta placa tem cristais que, devido à energia elétrica e devido a uma resistência elétrica, aquecem e irradiam um determinado tipo de vibração. Isto aquece a zona e tem um efeito fantástico. Inclusive isto tem efeito anticancerígeno também, este tipo de radiação. Quando alguém me consulta ou está com alguma crise relacionada com hérnia discal, dependendo do grau da crise e da situação concreta da pessoa, mas normalmente eu ensino alguns exercícios de recuperação. Acontece que neste momento em que eu estou a gravar este vídeo, eu tenho previsto realizar um seminário, vai ser o terceiro seminário Naturmed de 2019, que vai ocorrer aqui na cidade do Porto, em Portugal, no dia 7 de setembro, um sábado. Nesse seminário, um dos temas do seminário é precisamente coluna vertebral. O tema central do seminário é vitalidade
e coluna vertebral. Aí nesse seminário eu vou ensinar tratamentos que a pessoa pode fazer em casa e ensinar exercícios também que a pessoa pode fazer, não só para evitar problemas de coluna, mas também, no caso de os ter, corrigi-los e ficar cada vez melhor. As inscrições já estão abertas, por isso quem estiver em condições e tiver interesse em participar pode já fazer a inscrição para esse seminário que eu recomendo vivamente. Em relação aos alimentos úteis, neste caso da hérnia discal, ou para evitar que a pessoa venha a sofrer disso, convém esclarecer o seguinte: a coluna vertebral, em termos muito gerais, está relacionada com a energia do rim, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, a rim e bexiga, não é? Por isso, os alimentos que tonificam o rim, ou que tonificam a energia do rim, são indicados. Dentre esses alimentos, assim muito genericamente, são alimentos que tenham um sabor levemente salgado, não é? Alimentos que sejam ricos em sais minerais, e então eu vou dar alguns exemplos muito gerais. Por exemplo, raízes, não é? Um dos exemplos é inhame. O inhame tonifica o hino do rim, entre outras coisas. Outro alimento útil neste caso são as vagens de feijão verde, as algas marinhas. Portanto, as algas marinhas são vegetais que vivem no mar e, portanto, por natureza estão mergulhadas em sal, não é? Em sal marinho, e, portanto, são ricas em sais minerais. Os feijões ou leguminosas, portanto, as sementes das leguminosas, não é? Vulgarmente designados como feijões, em particular o feijão azul, mas os feijões em geral, as castanhas, as nozes, e falando em termos de produtos animais, que normalmente devem evitar-se, mas pontualmente e em casos específicos poderão ser usados de uma forma criteriosa e por quem saiba orientar. Os peixes em geral, de preferência peixes de escamas de carne branca, esses são os mais saudáveis, são os menos perigosos, mas os peixes em geral serão indicados, em pequena quantidade. As ostras, os caranguejos, os mexilhões e, do modo geral, os moluscos bivalves de água doce ou de água salgada. Esses são alguns exemplos de alimentos que, usados QB, isto é, quanto baste, sem exageros, poderão beneficiar a saúde da coluna vertebral e, portanto, ajudar não só na recuperação em caso de hérnia discal, como evitar que a pessoa venha a sofrer desse problema. Um tratamento que eu recomendo frequentemente em casos de hérnia discal e de outros problemas de coluna é a compressa de gengibre, feita com gengibre fresco, ralado, né? Eu ensino a pessoa a fazer a compressa, normalmente até dou uma folhinha onde está escrito a maneira como se faz, e eu explico também à pessoa para ela poder fazer em casa. Isto tem um efeito fabuloso quando é bem feito e quando se faz regularmente. Ajuda muito na recuperação da pessoa. Também uma coisa que se pode fazer em termos de aplicação local, em termos de unguento, é fazer uma mistura de 50% de sumo de gengibre fresco, com 50% de óleo de sésamo. Portanto, mistura-se muito bem e depois fricciona-se na zona dorida ou na zona com problema. Isso vai ajudar a desinflamar e a tirar a dor. Em termos ainda de medicamento para usar externamente, um dos medicamentos relativamente naturais é o Red Flower Oil. Portanto, este é um medicamento chinês muito útil também, contudo, pela minha experiência, eu considero que é demasiado forte e, portanto, eu recomendo, caso usem ou queiram usar este medicamento externamente, não usem diretamente, porque pode provocar alguma reação alérgica. Eu recomendo passar óleo de sésamo e depois de óleo de sésamo, então aplicam este líquido e é muito eficaz e assim é mais seguro. Se não tiverem óleo de sésamo, poderão usar azeite ou outro óleo vegetal, mas o óleo que eu considero melhor para o caso é o óleo de sésamo.
Portanto, ainda falando de medicamentos naturais úteis para o caso da hérnia discal ou problemas de coluna em geral, e também outras articulações mesmo, é o Schwedentrunk. O Schwedentrunk é um medicamento que nós temos à venda na nossa loja online em www.naturmed.com.pt. Podem comprar este medicamento. Portanto, usar uma colher de chá de Schwedentrunk com chá de ortigas e chá de cavalinha alternadamente, fazendo uma vez com chá de ortigas, outra vez com chá de cavalinha, e aplicando externamente 3 vezes por dia na zona dorida ou na zona com problema, e isto produz autênticos milagres. Também uma outra maneira de usar este medicamento, Schwedentrunk, é fazer uma compressa externamente com este medicamento. Isto é muito útil, por exemplo, em casos de entorses, por exemplo, a pessoa estrocega, por exemplo, o tornozelo, etc. Isto ajuda a desinchar, não é? Também em caso de atrofia muscular, e isso acontece muitas vezes precisamente quando a pessoa tem hérnia discal, se não trata atempadamente, com o tempo, devido a ir perdendo força o músculo, ou os diversos músculos, por exemplo, no caso de ser uma hérnia discal lombar, os músculos das pernas acabam por ficar não nutridos devidamente, quer em termos nervosos, quer por vezes em termos até mesmo sanguíneos, e então o músculo vai atrofiando. E também porque a pessoa, devido a dores, não caminha, não faz exercício, e portanto o músculo vai atrofiando. É muito útil nesse caso usar o Schwedentrunk com folhas de bolsa de pastor maceradas em whisky ou vodka, enfim, com uma bebida assim alcoólica, não é? Por um período de 10 dias num local relativamente quente. Portanto, a bolsa de pastor é colocada a macerar, é colocada mergulhada nesse líquido, e depois vai-se misturar com o Schwedentrunk e vai-se aplicar na zona. Isso produz também autênticos milagres. Portanto, este medicamento é muito útil em inúmeros casos. Há pouco eu falei das algas como úteis, neste caso, de problemas de hérnia discal e problemas de coluna em geral, não é? Eu gostaria de referir aqui um aspecto que considero importantíssimo em relação às algas. As algas contêm uma substância chamada ácido algínico, que é uma substância única, portanto, que existe nesse tipo de vegetais. E essa substância tem propriedades fantásticas para o nosso organismo. Uma delas é que elimina metais pesados, né, que a existirem podem provocar graves doenças. Outra propriedade é que ajuda a eliminar substâncias radioativas, né, e ajuda a eliminar também elementos poluentes e tóxicos, poluentes e tóxicos que nós podemos ingerir através da alimentação ou mesmo provenientes do ar atmosférico. E eu gostaria de referir aqui um facto histórico da história da humanidade, que foi a bomba atómica sobre Hiroshima. Ninguém, nem mesmo os cientistas mais optimistas, estavam à espera que os japoneses conseguissem recuperar a possibilidade de viver em Hiroshima depois da bomba atómica durante tão pouco tempo. Portanto, as notícias que há da época é que aquilo iria demorar, enfim, dezenas e dezenas de anos até os japoneses conseguirem viver lá. Então, do meu ponto de vista, certamente não terá sido alheio o facto de os japoneses consumirem algas regularmente. Provavelmente isso está, do meu ponto de vista, é uma das causas deles terem conseguido essa recuperação tão rápida e tão inesperada. Portanto, lembrem-se de usar regularmente algas marinhas.
As hérnias discais estão relacionadas com dois aspectos fundamentais sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Por um lado, tratando-se de hérnias discais, portanto, existindo no seio de uma articulação, estão relacionadas com a energia do reino. Mas, por outro lado, tratando-se de uma patologia em que há um rompimento de tecido, está relacionado com esses tecidos, com a carne, digamos assim. E, nesse sentido, isso remete-nos para a questão do Qi. Então, é importante tonificarmos o Qi. Eu vou dar alguns exemplos de plantas tradicionais chinesas, plantas medicinais, usadas em formas normalmente, que tonificam o Qi. Uma delas é a raiz de ginseng, em chinês Renshen. Outra, a raiz de Codonopsitis, ou Dangshen. Outra, a raiz de astrágalo, ou Hung Qi. Outra, a raiz de Dioscorea, ou Shanyao. Outra ainda, o rizoma Atractylodes, em chinês Baizu. E outra, só para dar mais um exemplo, a raiz de alcaçuz, o Gankao. Portanto, estas plantas tonificam o Qi. E já agora, falando em alimentos que são tónicos do Qi, em primeiro lugar, convém lembrarmos dos cereais, em particular o arroz integral, e outros alimentos que tonificam o Qi, por exemplo, a cenoura. A cenoura, inclusive, entre os chineses, é conhecida como o ginseng dos pobres, exatamente porque ela tonifica o Qi à semelhança do ginseng, com a diferença de que é muitíssimo mais barata. Outros exemplos tónicos do Qi são as favas, as sementes de lótus, as vagens e os inhames. Falando agora de alguns exemplos muito simples de fitoterapia tradicional chinesa, que inclusive podem encontrar no nosso site em www.naturmed.com.pt, desta gama de Giovanni Mashiyoshi. Então, um dos medicamentos é o Strength and Root, T02 Strength and Root. Isto tonifica o Yang do Rim. Outro exemplo é o Nourish the Root, T01 Nourish the Root. Tonifica o Yin do Rim. Nós primeiro fazemos o diagnóstico à pessoa e depois receitamos. Há milhentos não digo, mas há vários medicamentos que poderão ser receitados dependendo do caso específico da pessoa. Eu dei apenas aqui estes dois exemplos. Há uma fórmula muito famosa da medicina tradicional chinesa, que é o Jian Buvan, em inglês Health Step Form, que significa em português caminhar a passo de tigre. Esta é uma fórmula útil quando a pessoa tem problemas na coluna, principalmente na coluna lombar, para ter mais energia, mais vitalidade a caminhar. A nível de mocha bostão, também há vários pontos, eu não vou entrar em pormenores agora, e isso consta em livros, e quando as pessoas vêm à consulta comigo eu indico os pontos a tratar. Através da mocha bostão, aquecendo um charuto de mocha, né, com um isqueiro, ficando em brasa, depois aplicando até perto da pele, a cerca de 1 centímetro, estimulando determinados pontos estratégicos, dá para ajudar em muitos casos também. Falando agora de coisas a evitar. Bom, no caso de hérnia discal, é importante a pessoa evitar alimentos que enfraquecem os tecidos. Como já vimos, uma das causas tem a ver com déficit de Qi, principalmente déficit de Qi do baço pâncreas, e também problemas a nível da energia do rim. Então, é muito importante a pessoa evitar, por exemplo, frutas, açúcar, coisas que tornam os tecidos frouxos, porque aí nesse caso vai aumentar o problema, né? Ou pelo menos vai dificultar a recuperação. Então convém tornar claro que no caso de hérnia discal há um rompimento de tecidos e portanto há que fazer com que os tecidos ganhem tónus e de certa forma sequem para soldarem, não é? Se a pessoa usa, por exemplo, frutas
açúcar e esse género de coisas, isso vai tornar os tecidos frouxos e vai também tender, inclusive, a que haja hemorragia. Portanto, vai fazer com que os vasos sanguíneos também não soldem, digamos assim. Portanto, há que evitar esse tipo de alimentos. Vou agora fazer a exemplificação de 3 exercícios muito simples para este caso de hérnia discal. A vossa atenção, por favor. Primeiro exercício, exemplo. Principalmente quando há dores na região da anca. Agora, segundo exercício, exemplo. Se for muito difícil, podem fazer apenas assim, para um lado e para o outro. Agora, terceiro exercício, exemplo. Se não conseguirem fazer pelo menos isto. Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Se estão no YouTube e ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, por favor. Se estão a ver-nos no Facebook e gostaram, ponham um gosto. Podem também consultar os nossos vídeos em www.naturmed.com.pt, que é o nosso site, e esperemos vê-los em breve. Até uma próxima. Muito agradecido.